Seguinte, meu canal foi hackeado. E eu tô rindo agora, mas sei lá, não é leve, eu tô rindo de desespero porque é a última coisa que restou. Na verdade, eu acho que eu ainda tô em choque com tudo que aconteceu e tá acontecendo. E é daqueles choques que o corpo parece sentir antes do que a mente consegue entender. O que importa que é, eu fui hackeado e desde então toda a realidade se tornou um grande ruído constante. Fui hackeado tanto o Instagram quanto a Google. O Instagram eu recuperei, ok. Mas a conta da Google tá um inferno burocrático, por falta de palavra melhor. Enquanto isso, a Google tá sorrindo com um sorrisinho corporativo de esperamos que você resolva. Um problema que nós mesmos não nos importamos. Eu perdi acesso a absolutamente tudo. Ao meu celular, ao meu computador e aos navegadores que eu usava na época. São os mesmos dispositivos que eu usei por mais de um ano e ainda assim a Google fala que não são dispositivos confiáveis, entre aspas. E até aí, beleza. O problema é o resto. Quando eu sofri o ataque, por alguns minutos eu consegui entrar pelo meu Google Chrome e fazer um post na aba comunidade e tentar mudar as questões de segurança que foram alteradas pelo hacker. Você pode olhar pra mim e falar, Gabe, tu nem devia ter feito post na sua aba comunidade no canal. E eu vou falar a verdade aqui, foi um desespero tão genuíno de informar e fazer, enfim, de tudo ao mesmo tempo que eu não pensei. Não foi o melhor caminho, porque eu devia ter focado 100% da segurança, mas enfim. Foi papo de minutos, de menos de 10 minutos. Nesse tempo eu fiz o que estava no meu alcance. Avisei a galera que estava no YouTube na aba comunidade, tentei remover os acessos estranhos, troquei as senhas, ativei todas as proteções possíveis que já estavam ativadas, mas tinham sido desativadas, eu reativei tudo. Tudo do jeito que a própria Google recomenda e que é o mínimo pra gente que trabalha com essas coisas. E o resultado é que enquanto eu fazia isso, estalo de dedos e eu fui desconectado de novo e dessa vez completamente de todos os navegadores e todos os dispositivos. A partir daí, eu acabei ficando num looping quase psicológico. Eu entrei em contato com a Google praticamente todos os dias desde que eu fui hackeado. Foi chamada no chat deles, foi e-mail, foi, enfim, Twitter, tudo. Foram dias de eu pedindo ajuda pra Google responder o problema. E bom, eles recuperaram o meu canal, entre aspas, e o que isso significa é uma meia-verdade nesse sentido. Porque o canal, sim, voltou, mas ele voltou sem eu ter acesso a coisas básicas, sem eu ter como mudar coisas básicas ou administrá-lo, ou enfim, até mesmo fazer coisas nesse aspecto. E aqui vem a parte que mais me quebrou de tudo isso. Quando o canal voltou de forma superficial, o sistema da Google decidiu que meu celular não é confiável, meu computador não é confiável, que a minha internet de casa também não é confiável. Eu tentei fazer login até com outro celular velho que eu tenho aqui com a bateria inchada e de nada adiantou. Mas o cara que acessou minha conta de Bangladesh, esse sim era confiável, que conseguiu mudar todas as minhas coisas de segurança, esse é confiável. Eu, dono da minha conta, na minha casa, com o mesmo dispositivo de sempre, não era. Isso é mais do que absurdo. Isso é bem perigoso, pra falar a verdade, porque o sistema tá falando pra mim que ele confiou mais no invasor do que em mim, que sou o criador legítimo das contas e que administro de forma legítima todas essas contas. O problema é que não fui eu, nesse caso. E aqui entra a parte que eu não tava falando tanto, e isso bateu no corpo. Eu tô com dificuldade de fazer coisas básicas do dia a dia, porque hoje o canal, ele é fonte de renda, ele não é só um hobby pra mim. É onde eu jogo meu esforço, é onde eu trabalho, de verdade. E eu vi isso escapar das minhas mãos, escorrer pelos meus dedos, sem eu conseguir fazer nada. Então é um estresse que não só deixa a gente bravinho, ele desorganiza o nosso funcionamento do dia a dia. E mesmo assim, mesmo com a cabeça cheia, eu tentei tudo com a Google. Ofereci RG, CPF, comprovante de endereço, tudo que vocês puderem imaginar, eu fiz. Eu me coloquei à disposição para qualquer verificação disponível e a Google falou olha, não tem mais nada que a gente possa fazer. KK. Mas eles me deram um caminho, então eu não fiquei completamente navegando no vazio, Eles me falaram de
você pode tentar pedir ajuda nos nossos tópicos da comunidade da Google. E foi isso que eu fiz. A própria Google me indicou e eu postei lá explicando a situação. Ali, a Google falou que as pessoas poderiam me ajudar e poderiam ter respostas que a própria Google não teria. E realmente foi o que aconteceu. Tem um usuário, que é o César JB, meu agradecimento mais profundo e sincero a ele, indicou fazer uma reclamação no site consumidor.gov.br. E eu segui a indicação dele, segui o tutorial, e pela primeira vez em quase uma semana, as coisas se mexeram. Depois da reclamação, a Google me respondeu pelo consumidor.gov, pediram mais informações sobre o caso, mesmo tendo explicado tudo desde o começo, e eu enviei as informações que eles pediram. Hoje a minha situação é o seguinte: pelo celular eu consigo subir vídeo, postar short e fazer live. Mas nesse mesmo celular que eles me permitem fazer tudo isso, eu não consigo alterar o nome do canal, alterar a imagem de banner, nem fazer nada que seja mais básico. Pelo computador eu não consigo nem subir vídeo, nem postar short, nem fazer live, eu só consigo fazer posts na aba comunidade. Ou seja, mesmo depois de tudo eu sigo sem um acesso pleno, o que pra mim não é normal, não é o suficiente, como o canal é minha fonte de renda, né? É isso. E eu tô contando tudo isso porque não é só sobre mim. Eu quero trazer aqui também o Luquita, que é meu amigo, que trabalha com TI e segurança digital, pra ele falar um pouco mais sobre isso. Porque o objetivo desse vídeo não é só falar que eu fui hackeado ou tudo mais, é pra você também não passar por isso, pra você não descobrir do pior jeito, como eu descobri, que quando dá errado, dá o caralho mesmo. Opa, me chamo Luquita e estou passando aqui para poder explicar algumas coisas que podem acontecer para uma pessoa acabar sendo hackeada. Já que, por incrível que pareça, eu sou um profissional da área de TI, então conseguirei explicar como essa situação pode acontecer com você, mesmo sem você ter a menor ideia. E antes que você pense que só porque você não é criador de conteúdo você pode não se ferrar, é muito pelo contrário. Você tem, inclusive, até mais chances de se ferrar do que um criador de conteúdo qualquer. Já que, pegando o Gabe como exemplo, ele ao menos tem um canal e outros meios de comunicação, o que inclui outros criadores. Enquanto uma pessoa comum que não trabalha com a internet só tem uns amigos e olha lá. Então tá, já que eu falei tudo isso, vamos agora explicar aqui o primeiro método, que no caso é o phishing. O phishing, com PH, vem do termo em inglês phishing, que traduzido para o nosso idioma significa pescaria. E nessa pescaria, o pescador é o hacker, enquanto o peixe é você. E no phishing, normalmente é utilizado algum serviço de alguma empresa que você contratou ou comprou alguma coisa dela, ou até mesmo algum órgão do governo. Aí você deve estar se perguntando, beleza Luquita, como é que eles conseguem ter acesso a esse tipo de informação? O primeiro caso e o mais comum é o vazamento de dados, e isso acaba acontecendo com empresas de todos os portes. E por mais que em alguns vazamentos não tenha a senha da tua conta, podem ter o teu e-mail ou o teu telefone. E aí podemos entrar na segunda parte deste golpe, que é chamado de engenharia social. E nessa etapa, o golpista já sabe a empresa que tu contratou ou comprou alguma coisa, o teu e-mail ou teu celular, e agora resta jogar a isca. E essa isca pode ser, por exemplo, pedindo para alterar a sua senha, coisa que aconteceu com o Instagram nesses últimos dias, já que a plataforma acabou sendo vítima de um ataque e vários usuários receberam um e-mail falso. Ou então pode aparecer algum e-mail ou mensagem no WhatsApp pedindo para você pagar um boleto que supostamente você está devendo. E um spoiler aqui, você não está devendo nada, isso é um golpe, não pague, jamais. Pois se você acaba pagando essa conta, sabe o que vai acabar acontecendo? Agora o golpista vai ter mais dados seus, como por exemplo os dados bancários. E aí pode vir o golpe do Pix, e aí já é uma história para um outro momento, pois vai acabar fugindo do tópico aqui desse vídeo. Uma outra coisa que também pode acabar acontecendo seria através do WhatsApp, onde eles acabam se passando por uma empresa que foi atacada para acertar alguma conta ou alguma outra coisa contigo. E vale lembrar mais uma coisa, estamos numa época que não vale a pena destruir equipamentos, como acontecia lá nos anos 2000, pois afinal de contas as suas informações são úteis. E destruir os equipamentos que contêm essas informações é no mínimo burrice. Também existem outros casos onde o golpista pode conseguir as informações, e essa daqui é para deixar qualquer um paranoico mesmo, pois muitas vezes pode acabar vindo de algum desafeto que você tem, que sabe, por exemplo, que você tem uma conta em um determinado banco e acaba falando isso para o golpista, ou até mesmo a informação de que você comprou alguma coisa em um marketplace, como Americanas, Mercado Livre ou Magazine Luiza. E por incrível que pareça, isso é o suficiente, pelo menos para aquele criminoso que é bom de lábia.
Mas não é só com isso com que você deve se preocupar, também tem pessoas que têm o número clonado, ou pior, estão no número delas mesmo. Uma coisa que acaba acontecendo, especialmente se você utiliza o WhatsApp Web, é quando uma pessoa pede para você baixar um arquivo .zip. E lá tem um script, que via de regra é um código que serve para executar tarefas de forma automatizada, especialmente tarefas repetitivas, mas também pode ser utilizado para atacar outros equipamentos. E nesse caso é a segunda opção, onde o número é perdido e o hacker acaba enviando o mesmo arquivo para todos os seus contatos. E assim que um desses contatos abre o arquivo .zip ou de qualquer outro formato, o ciclo se repete. E quando o script é executado, e dependendo da complexidade dele também, até mesmo o saldo da tua conta bancária vai pro ralo. E vamos pensar um pouquinho aqui. Se esse script afeta até a conta do teu banco, eu nem preciso dizer que a sua conta Google ou de qualquer outra rede social também vai pro ralo nessa brincadeira, não é mesmo? E sim, esses scripts têm muitas variações, que podem ser mais ou menos destrutivas. E duas variações famosas são o Maverick e o Sorvepotel. Então se alguém mandar algum arquivo estranho .zip ou qualquer outro formato, através do WhatsApp, não baixe. E tente conversar com essa pessoa por outro meio, de preferência pessoal, nem por outra rede social. E apesar que o próximo modo que eu vou falar agora, e que inclusive vários youtubers também acabam rodando nessa, seria no caso da pirataria. E novamente, eu sei que pode parecer batido, mas baixar algum programa ou jogo de forma ilegal é basicamente uma porta aberta para você se ferrar todo. E falando dos jogos, eu não vou falar especificamente dos jogos de PC ou de celular, os famosos arquivos .apk para a galera do Android, mas sim dos jogos de Nintendo Switch. E aqui eu estou falando de emulação, não estou endossando, só estou fazendo conteúdo de caráter educacional, YouTube. E caso você não seja do meio dos jogos e não está sabendo das novidades, a Nintendo vive removendo os jogos delas nesses sites de download de ROMs ou de ISOs, chame do que quiser. E aqui eu não tô para falar se a Nintendo dá certo ou errada, pois não é o foco do vídeo. E continuando, e mesmo que a Nintendo acabe removendo todos os jogos dela dos sites mais famosos de download de jogos, alguém em algum canto do mundo tem esses jogos no computador e estão prontos para serem enviados novamente em algum canto aleatório da internet. E se você é inscrito deste canal aqui, você já deve estar enjoado de ouvir a frase "não existe adulto fofo". Afinal de contas, o que alguém ganharia ao hospedar um jogo pirateado da Nintendo ou do console dela completamente de graça, sendo que todo mundo sabe que a Nintendo vai babando pra cima desses sites? É óbvio que teria alguma coisa por trás. E por falar em sites duvidosos, se você gosta de PlayStation 2, sabe que a situação tá bem semelhante, pois o problema não é o arquivo ISO em si, mas sim os sites. Explicando de forma simples, um site legítimo possui um certificado digital, que é emitido por uma empresa ou através de outros meios, e aí não é meios ilegais, são outros meios através de um processo muito rígido mesmo. E o certificado digital tem o intuito de garantir a segurança das informações que estão presentes no site. E fazendo uma analogia com a vida real, é como se fosse o alvará da prefeitura para alguma lojinha funcionar. É mais ou menos isso. E vários sites que hospedam jogos de PlayStation 2 não possuem esse certificado. Especialmente se você gosta dos jogos de futebol, tem muito site bizarro por aí. E uma coisa que eu acabei descobrindo recentemente, muito por conta do hackeamento do Gabe, seriam as ferramentas de incorporação de vídeos do Instagram para o Discord, sendo a mais popular delas o KK Instagram. E não só isso, como eu também descobri que existem variações dessa ferramenta para outras plataformas, como TikTok e Twitter. E esses sites precisam quebrar o código do site original para ter um comportamento diferente, pois quando você manda o link do TikTok, Instagram ou Twitter para o seu amigo do Discord, ele não vai ver o vídeo diretamente pelo Discord, ele vai ter que entrar na plataforma para aí sim assistir o vídeo. Mas também pode ser para outras coisas, como baixar vídeos e etc. E quando clicamos neste vídeo no Discord, indiretamente acessamos esse site. E voilá, tu acabou se dando mal com uma coisa que nós chamamos de roubo de sessão, ou de sequestro de sessão. O roubo de sessão acontece através de duas formas, com um script rodando em um site não seguro, ou seja, o exemplo que eu acabei de falar, ou através de um programa ou jogo pirata. Provavelmente você deve conhecer aquele meme do CMD abrindo e fechando do nada. E quando isso acaba acontecendo, o hacker consegue copiar tudo do seu navegador, as contas que você está logado, os endereços salvos, e aí eu estou falando de endereço físico, a sua senha, seu cartão de crédito, tudo.
toa. E isso em um caso mais básico, onde apenas o navegador padrão é afetado, pois existem casos onde quando a pessoa utiliza mais de um navegador, e também dependendo da complexidade do script, todos os navegadores são afetados. E nem adianta falar que utilizar Linux vai evitar de você ter esse problema, pois não é verdade, você também acaba se ferrando mesmo se utilizar Linux. E aí, quando isso acontece, não tem muito o que fazer, você vai ter que correr contra o tempo e tentar recuperar tudo. E calma, eu vou passar algumas dicas para você que vai te ajudar a evitar passar por essa situação. Lembrando, não é 100%, então inclusive eu peço para você verificar a data de upload deste vídeo, caso você esteja vendo daqui a 1, 2 anos, porque esse tipo de situação sempre acaba atualizando, sempre acaba tendo outras ferramentas e outros meios de acessar informações que não deveriam ser acessadas. Então eu vou passar aqui algumas dicas, mas novamente, atente-se à data de publicação deste vídeo. A primeira das dicas que eu tenho para passar para você são referente às suas senhas. Utilize um gerenciador de senhas, de preferência um que dê para acessar de qualquer lugar e de qualquer equipamento, seja computador com Windows, com Linux ou até mesmo smartphones, tanto Android quanto iOS. E dois exemplos que eu quero passar para você seriam do Bitwarden, que é de código aberto, ou o NordPass, que mesmo tendo uma assinatura, você consegue acessar a sua conta por um dispositivo de forma gratuita. Então se você está acessando no computador, você não consegue acessar no celular, e aí você vai ter que sair de um para entrar no outro. Não é o fim do mundo, mas dá para usar. Outra coisa que eu preciso reforçar aqui para você é que jamais deixe qualquer coisa salva no seu navegador. Senha, endereço, cartão de crédito, e se você compra em um site que precisa digitar o seu endereço e o seu cartão toda vez, você vai ter que se acostumar a digitar todas as vezes que você for comprar nesse site. Ah, mas eu deixo salvo aqui para facilitar a minha vida. E lembre-se de uma coisa, se é mais fácil para você, é mais fácil para o criminoso também. Então, toda vez que você pensar em salvar alguma coisa no seu navegador, lembre dessa frase. Outra coisa também que vai ajudar bastante é limpar o cachê do navegador regularmente, tanto no computador quanto no celular. E aqui eu vou recomendar para você fazer isso uma vez por semana. E eu sei que vai ser um saco fazer login toda hora nas suas contas, mas vai dificultar um pouco mais a vida do atacante. Aqui é o momento que para muitos eu vou falar o óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito. Que no caso seria de evitar de baixar coisas piratas. Se você não depende de alguma ferramenta para trabalhar, opte por alguma ferramenta open source. Então, por exemplo, se você não precisa do Photoshop para trabalhar, no caso se você for criador de conteúdo, por exemplo, você pode utilizar outras ferramentas como o Krita e o GIMP. Tá, beleza, Luquita, mas como é que eu vou achar a alternativa para tudo que eu utilizo? Para isso, eu vou deixar uma recomendação aqui para você, que é do site Alternative Tool. E você coloca lá a ferramenta que você utiliza normalmente, como Photoshop ou Premiere craqueado, você coloca lá o nome do programa e coloca para filtrar por ferramentas open source. E aí vai acabar aparecendo tudo ali para você. Outra coisa que também vai parecer que eu tô chovendo no molhado é para você não clicar em links aleatórios, mesmo se for enviado por algum amigo ou parente. E sempre que aparecer algum link estranho, seja de Steam, seja de qualquer outro lugar, pesquise no Google. E por falar em pesquisa no Google, preste muita atenção nos primeiros resultados do Google, pois tem como você comprar um espaço na primeira página. Então tome bastante cuidado para você não clicar em algum site fraudulento sem querer, beleza? E por fim, a última dica que eu posso dar aqui para vocês é de não utilizar Wi-Fi públicos, pois eles também podem ser uma cilada para você. Então, sempre que possível, tenta conversar com o dono de estabelecimento, caso você realmente precise utilizar o Wi-Fi, ou deixe os créditos ali no número do seu celular. É melhor do que você correr o risco de acabar se ferrando de verde e amarelo. E bom, essa daqui foi a minha participaçãozinha, desculpa ter estendido bastante, tomado bom tempo desse vídeo, mas eu espero que tenha ajudado, e caso você tenha gostado, eu também tenho um canal que eu falo de tecnologia antiga, o Luquita Retrotech, e eu também tenho o meu canal no YouTube, que é o Luquita, onde por enquanto eu estou falando sobre jogos de luta, mas também estou dando foco nas lives, que eu faço sempre aos sábados, que inclusive o Gabe vive aparecendo ali também. Então caso você queira ver eu e o Gabe falando bobajada, vai lá no sábado que ele também vai estar lá. Então no mais é isso, quero agradecer aqui ao Gabe pelo espaço cedido, desculpa aí ter virado um palestrinha no seu vídeo. Bom, eu continuo aqui. Eu tô funcionando meio que no automático. Eu tô rindo porque é o que dá pra fazer nesse momento, mas não é normal. Isso não dá pra ser normalizado. Não dá pra simplesmente aceitar esse tipo de coisa e esse tipo de mudança.
sendo que eu mesmo não fiz nada de errado, né? Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Nós estamos tentando recuperar o canal e seguimos na busca da recuperação completa do canal. E obrigado, Luquita, pela participação.